A jornada de trabalho é o tempo que o empregado fica à disposição do seu empregador. Mas será que a gente pode considerar como jornada de trabalho, como tempo à disposição, o tempo que o empregado gasta para chegar no trabalho e para sair do trabalho e voltar para sua casa? Hora in itinere ou de trajeto é jornada de trabalho? Bom, eu preciso explicar para você uma história um pouquinho longa. A gente vai montar uma espécie de linha do tempo para falar sobre isso. Antigamente, jornada in itinere, como era chamada, ou o tempo gasto para o trabalhador ir para o trabalho e depois voltar para sua casa, não era considerado como jornada de trabalho. Ou seja, suponha que um trabalhador, que um empregado, tenha que pegar 3 conduções para chegar no seu emprego e que gaste com isso alguma coisa em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Se ele trabalha 6 horas por dia e gasta 2 horas e meia para ir para o trabalho e 2 horas e meia para voltar para sua casa no final do seu expediente, ele só vai receber, ele só vai ter a sua jornada computada pelas 6 horas que ele está dentro da empresa trabalhando. Ou seja, aquelas 2 horas e meia de antes para chegar no trabalho e as 2 horas e meia de depois para voltar para casa não são jornada de trabalho. Ele não recebe por isso, ele não está à disposição do seu empregador. São 5 horas que se gasta para ir e vir do trabalho para casa, mas que de forma nenhuma teria um impacto na jornada ou na remuneração desse empregado. Até que algumas situações começaram a aparecer e fizeram com que a jurisprudência fizesse um pequeno ajuste em relação a esse assunto. Existem pessoas que demoram para chegar no trabalho e que têm uma condição especial para chegar no trabalho porque trabalham em local de difícil acesso, porque trabalham em lugar onde não passa ônibus público, linha tradicional. Ou seja, existem pessoas que trabalham numa situação, numa localidade, numa condição tão específica que não conseguem chegar normalmente ao seu trabalho. Elas precisam do apoio, da ajuda, de um transporte fornecido pela própria empresa. Bom, eu fico pensando um exemplo que seja bem genérico para falar sobre isso. E eu acho que tem um que deve fazer você enxergar bem o que eu estou falando. Imagina alguém que trabalha nessas lanchonetes, posto de gasolina, loja de conveniência, que ficam no meio da estrada. Existe linha de ônibus municipal, estadual, que seja circular, normal e que vai e volte de lá toda hora? Será que a pessoa consegue sair da casa dela e ir até um ponto de ônibus, pegar um ônibus e chegar no trabalho? Não. E não consegue fazer isso porque trabalha num local de difícil acesso, que não é servido por transporte público. Essas pessoas geralmente vão para o trabalho num ônibus, numa van, no fretado da própria empresa. A empresa combina um determinado ponto na cidade, pega nesse ponto todos os empregados entram no ônibus da empresa e o ônibus da empresa deixa eles lá na loja de conveniência, no posto de gasolina, no local de trabalho. A jurisprudência, sempre que viu uma situação como essa, tendia a interpretar como sendo um tempo à disposição do empregador. Afinal de contas, está no ônibus ou no fretado do próprio empregador, não tem outra forma de chegar no trabalho. Então, se essas pessoas gastavam 1 hora para chegar no trabalho, elas tinham essa 1 hora somada no tempo do trabalho do dia. Se elas trabalham 8 horas por dia, por exemplo, essa 1 hora de deslocamento completava as 8 horas de trabalho por dia. O que significava dizer que ela só ia poder ficar trabalhando efetivamente mais 7 horas. Ou então ia receber como hora extra tudo que excedesse a 8ª hora do dia. Isso aconteceu e essa tendência de jurisprudência
diferencial foi se consolidando de tal forma que o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, editou uma súmula. E a súmula, que sempre tratou de horas de hora em itinerário, de trajeto, dizia então que se o empregado trabalhava num local de difícil acesso, que não tinha serviço de transporte público regular, ou às vezes trabalhava em horários diferenciados, que apesar de ter ônibus, naquele horário não tinha ônibus. E além disso, se a empresa fornecia o transporte, esse tempo no transporte da empresa era considerado jornada de trabalho, tempo à disposição do empregador. Isso foi se consolidando de tal forma que acabou sendo incluído na CLT. E aí o artigo 58 da CLT passou a prever essa situação. Então, a gente tinha que, nessas hipóteses, se configurados todos esses requisitos, o tempo de trajeto para chegar no trabalho e para sair do trabalho era considerado, sim, jornada de trabalho. Até que no final de 2017 veio a reforma trabalhista e mudou completamente esse cenário. Desde então, e ainda vigente, o artigo 58 afasta expressamente a caracterização desse tempo como tempo à disposição, como jornada de trabalho. Agora, o artigo 58 diz que, mesmo se o local de trabalho for de difícil acesso, mesmo se o empregador fornecer o transporte, mesmo que não tenha transporte público regular, não tem problema. O tempo que o empregado leva para chegar no trabalho e para sair do trabalho e chegar na sua casa não é pago como hora de trabalho, não compõe a jornada. Eu vou contar uma situação prática e explicar o impacto que essa alteração causou para que vocês consigam visualizar e entender como isso é tratado atualmente. Imagina a seguinte situação: eu tenho um empregado que trabalha numa indústria que fica afastada, num polo industrial que fica um pouco afastado, que não tem transporte público que chegue nesse local. Ele trabalha nesse local e a jornada dele, o combinado de trabalho dele com o patrão dele, é que ele vai trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta. Esse empregado efetivamente fica na empresa 8 horas, ou seja, ele bate ponto, entra na empresa, permanece lá pelas 8 horas, faz um intervalo para refeição, mas enfim, trabalha por essas 8 horas. Depois, quando acabou a jornada dele, ele volta, bate o ponto e sai. Vamos supor que esse empregado saía e ficava na porta da empresa, do lado de fora, debaixo de um toldo, uma espécie de um ponto de ônibus coberto, que a empresa mantinha para que os empregados que saíam naquele mesmo horário ficassem aguardando. Aí, o ônibus da empresa passa, aqueles empregados entram e o ônibus da empresa leva eles para a cidade, para um local urbano onde cada um vai para sua casa. Esse tempo que ele saía da empresa, ficava aguardando o ônibus da empresa chegar, entrava no ônibus, aí o ônibus deixava ele lá no centro da cidade, perto da casa dele. Vamos supor que isso levasse 1 hora. Essa 1 hora, ela era integrada na jornada. Ele trabalhou 8 horas efetivamente na empresa. Só que essa 1 hora que ele demorou para voltar para a casa dele era somada àquelas 8 horas de trabalho. E no final das contas, a gente tinha então alguém que já trabalhou 9 horas. Só que quando ele chegou no serviço, ele fez a mesma coisa. Ele ficou no ponto da empresa, onde a empresa marca com o pessoal no centro da cidade. O ônibus da empresa passou, pegou todos os empregados e levou para a empresa. E isso demorou 1 hora. Ele só bateu o ponto quando ele chegou na empresa. Mas ele já estava no ônibus da empresa, ele já estava nesse transporte, nesse trajeto há 1 hora.
Então, às 8 que ele tinha de trabalho efetivo, ele bateu o ponto, começou a trabalhar e bateu o ponto de novo, que é o normal, que é o combinado, já foram somadas de 1 hora que ele gastava no ônibus para ir e 1 hora que ele gastava no ônibus para voltar. Isso significa dizer que esse empregado tinha essas 2 horas a mais, além da sua jornada. E ele recebia, portanto, por dia de trabalho, 2 horas extras. Hora extra é remunerada por um valor maior do que a hora normal. Esse empregado trabalhava efetivamente 8 horas, mas recebia as 8 que ele trabalhava e mais 2 extras, recebia 10 horas, sendo que essas 2 horas extras eram remuneradas com adicional. Isso é o que acontecia até antes da reforma. Esse mesmo caso, atualmente, por força do 58 da CLT, vai ser considerado que o empregado trabalhou 8 horas e ele vai receber apenas pelas 8 horas que ele trabalhou. Bateu o ponto, começou a trabalhar até ele bater o ponto na saída. O tempo efetivamente trabalhado vai ser pago. O tempo efetivamente trabalhado vai ser jornada. Agora, o tempo que gastou para ir 1 hora e para voltar para casa mais 1 hora não computa, não entra, não integra a jornada. A mudança foi radical. Existe gente que defende que quem tinha essas horas de trajeto antes da reforma e que quem recebia isso por muitos e muitos anos pode ter algum tipo de direito, pode ter uma espécie de direito adquirido, digamos assim, porque essas horas acabaram incorporando a remuneração do trabalhador. Mas isso é uma interpretação pontual, caso a caso. O fato é que, por força de lei, hoje, hora in itinere, hora de trajeto, o tempo que o empregado leva para sair da sua casa e chegar no trabalho, e para sair do trabalho e voltar para sua casa, não é jamais, em hipótese nenhuma, considerado como tempo à disposição do empregador e por isso não é tempo de jornada, não é tempo trabalhado e não vai ser remunerado de nenhuma forma. Eu espero que tenha dado para você entender essa questão. Continua comigo na próxima aula. Até lá, beijo e tchau!